Olá pessoal, vou falar um pouquinho hoje das listas, né? E como é que a gente opera na CASSFX CG100. Até então nós vimos trabalhando só com o modo folha de cálculo aqui, né? Planilha, né? Acho que tava com planilha na Avazum, mas não tenho certeza, enfim. Tinha um modo planilha lá, né? E aqui tem um modo folha de cálculo, são planilhas de cálculo, né? E a gente trabalhou bastante com essa questão, isso aqui é bastante útil, né? Para a gente sistematizar os dados. Mas um outro jeito de fazer isso é utilizando as listas, né? Então é uma coisa que sobreveio agora aqui na CG100, né? As listas são armazenadas no menu estatístico. Então vou mostrar como é que isso funciona e qual que é a aplicação para topografia, né? A primeira coisa que tem que entender, né, a gente tem que as listas elas são armazenadas na forma de chaves, né? Então se eu quiser criar uma lista, como é que eu faço, né, pessoal? Vou limpar aqui na tela. A gente vai no catálogo, né, gente? E aí vocês procurem estatística, tá? Estatística, vamos pro ladinho aqui, né? E aí tem ali uma chavezinha. Então eu vou criar uma lista com alguns números aleatórios, né? Vamos supor, por exemplo, 10. E a gente separa esses números com essa vírgula aqui, né? Então cuidado para não confundir com o ponto, né, gente? Essa vírgula aqui é o separador de elementos, né? Então 10, 20 e 30 são, por exemplo, números que eu posso armazenar na minha lista. Eu vou colocar mais um aqui só para vocês entenderem, né? Então aqui eu tenho uma lista, né? Uma lista com 4 elementos. Por que as listas são úteis, né, gente? Porque eu posso operar todos os valores que estão na lista ao mesmo tempo. Então se eu quiser fazer tudo isso aqui vezes 2, olha que legal. Ele multiplicou tudo por 20, os elementos 10, 20, 30 e 40 por 2, de tal maneira que resultou 20, 40, 60 e 80, né? Eu posso armazenar, né, gente, essa lista. Então, aí para armazenar eu tenho que usar botãozinho verde, o flechinha aqui, né, como se fosse o store, armazenar, né, o list answer, né? E aí nas variáveis aqui eu escolho a lista, né? Então venho aqui, opção 5 lista, eu vou escolher a minha lista 1, né? Então se eu der um OK, ele armazena agora na lista 1 os números 20, 40, 60 e 80. Se eu quiser ver isso de outra maneira, né, pessoal, simplesmente digitar, eu posso vir no Home, né, Estatística, e tá aqui na lista 1, ó, 20, 40, 60 e 80. Eles não tinha nada aqui, né? Então por que isso é útil, né, gente? Quem trabalha com nivelamento geométrico, né, e opera várias listas, né, então para fazer nivelamento de uma seção, por exemplo, né, que trabalha com estradas, isso aqui é uma aplicaçãozinha bem prática, né, porque eu posso digitar, por exemplo, os valores aqui, né, Devante, e só calcula a altura do instrumento e subtrai todos de uma vez só. Querem ver? Então, por exemplo, aqui eu vou digitar lá 1805, né, vou substituir a minha lista 1 por esses números, né, 1805, leituras Devante, 1702, 1643 e 1405. Olha que legal. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4 números. Será que eu digitei a mais? Vamos ver aqui. Não comecei do primeiro ponto. Comecei do primeiro. Então, 1805, 1702, 1643 e 1405. Esse último que eu vou apagar, né? Pronto. Então, aqui os valores ficaram armazenados na lista 1. Eu posso chamar, né, pessoal, esses valores lá no menu calcular, né? Então, vou fazer o contrário aqui. Vou apagar tudo agora. E vou chamar a lista 1. Vai lá. Se eu der um OK, né, gente? Posso ir para cima que dou um OK, eu consigo ver a lista na forma de vetores, né? Então, de que maneira que eu posso operar isso no nivelamento geométrico, né? Eu posso calcular a altura do instrumento, né? Então, por exemplo, aqui 12.573, né? Mais 15.23, todos sabemos, né, que a altura do ponto 12.573 mais a altura de Ré 15.23 vai dar a altura do instrumento, né? E aí eu pego esse valor aqui, ó, né? E subtraio de todos os valores da minha lista, né? Então pego 14,96 menos os valores da minha lista 1. OK. E ali eu tenho, ó, pessoal, cada um dos resultados de leitura devante. Né? Tem, como é que eu preencheria aqui, né? 12.291, 12.384, 12.453 e 12.691. Né? Então aqui como eu faço uma nova visada no ponto 4, né? Então 1643, acho que corresponde a essa leitura aqui, né? 12.453. Eu recalcularia, né, pessoal, minha altura do instrumento aqui e subtraria da lista inteira, né? Então veremos aqui, né? A gente sabe que a altura do terceiro elemento, né? 1, 2, 3, ponto 4 é
12.453. Então, volto lá. Tem que ser aqui. Então, 12.453, né? Que era a altitude do ponto 4, né? Que eu não preenchi aqui. Mais 11.22. Mais 11.22. Vai me fornecer a nova altura do instrumento aqui. E agora eu vou lá para a lista 2, né? Na minha estatística. E vou digitar todas as minhas leituras de Evante, né? 985, 904, 805, 750, 723, 654 e 805. Vamos ter mais algum. É o último, né? Então agora eu volto lá no menu calcular, né? Trabalhar a minha altura do instrumento, né, gente? Menos agora, vou chamar a lista 2. Né? E se eu quiser ver cada um desses elementos, né, eles estão aqui, ó. 12.590, né? Então vou preencher na sequência: 12.590, 12.661, 12.770, 12.285, 12.852, 12.921 e 12.770. Então vejam, né, pessoal, que se eu fosse operar cada vez na mão isso aqui, né, eu teria que fazer essa operação individualmente. Então, como é que ficaria individualmente? Só para mostrar o nível de complicação, né? Eu teria que fazer assim, né? Primeiro, né, 12.573, né, mais 15.23, né, menos 18.05. 12.291, e pode até verificar lá, né? 12.291, primeira lista. Primeiro artigo do ponto 2, né? Então, primeiro artigo de ser calculado, a primeira leitura de Evante, 205, vai dar o 12.291. Se eu fosse fazer para a segunda, né, gente? Mesma operação, né? 12.573, né? Mais 15.23. Poderia deixar armazenada, né, pessoal? A altura do instrumento, 14.096, né? Eu teria que fazer menos 17.02, né? Então, 12.394. A gente pode conferir lá em cima, né? Ó, 12.394. E assim eu vou fazendo. Então, como eu já tenho a altura do instrumento, né, pessoal, o jeito mais fácil seria pegar agora o 14,96, né? 14,96 menos 16,43, né? E assim por diante. Então, vejam que é uma operação que é trabalhosa, né? E se a gente sabe operar com as listas, né, a gente ganha bastante tempo, né? Aqui é uma caderneta curta, né? Exemplo 12.1, mas se eu pegar o outro exemplo do nosso material de apoio, aqui, por exemplo 12.3, vejam que são mais pontos, né? Tem a quantidade maior de pontos. Então, operar com listas, né? A gente ajuda bastante, né? Torna o serviço um pouco mais rápido. Claro que na prática a gente utiliza programas, né? Mas só para mostrar também, né, gente, que as listas, né, elas podem fornecer, né, uma solução fácil, né, e otimizada para algumas coisas. Então aqui eu dei exemplo uma caderneta, né, mas eu poderia pegar, por exemplo, sei lá, o crescimento de uma planta, né, quero adicionar um shift, né? Errei numa medida lá 2 milímetros, quero adicionar todas, né? Em vez de operar a soma individual, né, gente, eu vou para o modo planilha, eu já tenho a minha lista pronta, eu simplesmente adiciono 2 usando uma lista, tá bom, pessoal?